Eu quero falar hoje, nessa sexta-feira, chovendo de novo aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Já é o terceiro ou quarto dia seguido. E a Metsu diz que vai ficar assim, chovendo até terça-feira. Eu gosto de chuva. Olha, eu quero falar hoje com vocês sobre a CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, do 8 de janeiro. Tá duro de sair essa CPMI. O governo, o lulopetismo, todo o eixo do mal está ouriçado. O que essa oposição está querendo aí? Nós queremos a verdade, né? A oposição quer a verdade. Já vou falar sobre isso aí com vocês, mas antes eu quero fazer um registro, porque hoje é sexta-feira, dia 5 de maio, são 5 horas da tarde. Quero fazer um registro das sonoras vaias, a hostilização que está enfrentando o Lula da Silva em Londres. Está viajando de novo, está em Londres agora. Foi ver o rei. Foi ver o rei, o Lula da Silva. Né? Mas tá levando vaia. Hoje ele foi visitar o primeiro-ministro lá da Inglaterra. Quando saiu de lá, tomou vaia de brasileiros que estão na Inglaterra e sabem o que está acontecendo aqui no Brasil, de turistas até brasileiros que estão lá, e de muita gente, ingleses mesmo, britânicos, que sabem o que está acontecendo também. Está tudo no meu blog polibiobraga.com.br. Então, uns vídeos ali vocês vão poder ver. Agora, para onde vai o Lula, ele toma vara, é hostilizado. Ele acha que é o velho Lula do primeiro mandato aí que o pessoal recebia bem, um líder trabalhador, pela primeira vez um presidente. O Obama chegou a dizer, ele é o cara, né? Depois o Obama, depois que o Lula foi preso como corrupto, voltou atrás, né? Na biografia do Obama ele diz, eu errei, né? Ele não é o cara, ele é um corrupto, né? Tá lá no livro do Obama. Bom, vamos lá dar uma olhadinha nisso aí. Bom, o que há sobre essa comissão parlamentar mista de inquérito? Né? O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, faz de tudo para... Vai empurrando com a barriga, aí, tanto quanto consegue. Ele não consegue empurrar o tempo todo isso aí. Né? Não vai conseguir evitar o inevitável, né? Ele tem contado, claro, né, o Pacheco, com o estímulo aí de muita gente, mas principalmente do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Que, claro, que essa CPMI, se for investigar mesmo como tem que investigar, os acontecimentos de 8 de janeiro, ela vai pegar gente graúda e vai chamar para lá, olha, vai ter que depor aqui, vai ter que sentar ali. Vai ter que sentar e vai ter que falar. O Alexandre de Moraes poderá ser convocado? É claro que sim. Celoá. Com certeza Celoá. Bom, vocês estão vendo aí que a cada dia que passa, factoides se sucedem. Quase todos eles, sempre pelas mãos do ministro Alexandre de Moraes aí, utilizando-se daqueles inquéritos do fim do mundo, como dizia o colega dele, o Marco Aurélio Mello. Cada dia que passa, né? Agora, a ordem do dia, ontem, quinta-feira e hoje, sexta-feira, é essa questão da carteira vacinal do Bolsonaro. Os memes pela internet aí já estão especulando que qualquer hora dessa aí o ministro Alexandre de Moraes vai mandar a Laurinha fazer o exame do pezinho. Aí o Bolsonaro tem que provar se fez o exame do pezinho na Laurinha. Porque agora até o PSOL está... O comunista, o PSOL, agora está até com recurso no Supremo Tribunal Federal. Olha, a Laurinha tem que ser vacinada. O Supremo... vai lá, o Alexandre de Moraes, manda vacinar a Laurinha. Eles são patéticos, né? Esse caso mesmo da carteira
vacinal aí, objeto desse inquérito da Polícia Federal, que foi lá na casa do Bolsonaro fazer busca e apreensão, levou o celular dele, disse, aí qual é a senha? O próprio Bolsonaro disse que senha, não tenho senha. Aí ia tomar o celular da Michelle, não vou tomar. Iam tomar o passaporte do Bolsonaro e o próprio delegado da Polícia Federal pensou com os botões dele, puxa, mas por causa de uma carteira vacinal, que a gente nem tem certeza, está investigando, não tomou. Mas o mais ridículo que está acontecendo é o seguinte, né? Existem registros no SUS não apenas de um caso de emissão de carteira vacinal para o Bolsonaro, que é esse que eles estão investigando. A Polícia Federal está investigando a mando do Alexandre de Moraes, que segundo o despacho do Alexandre de Moraes e a investigação da Polícia Federal, essa carteira vacinal aí foi emitida no finalzinho do governo, agora em dezembro, para fazer com que o Bolsonaro entrasse nos Estados Unidos. Ele tem passaporte diplomático, nem precisa disso, nem precisou. E não foi a primeira vez que ele foi para os Estados Unidos sem ser vacinado. Mas ele disse, não, mas a Michelle também. Mas a Michelle, ela mostrou a carteira, disse, não, minha carteira está aqui, ó. Eu me vacinei com a Janssen, nos Estados Unidos, inclusive. A Laurinha não vacinou. Mas se eles querem, mas tá aqui, tem um apontamento aqui que a Laurinha se vacinou e ela não se vacinou. Essa é a investigação principal, que deu origem a essa investigação da Polícia Federal. Prenderam várias pessoas, inclusive o ajudante de ordem do Bolsonaro, né? O tenente-coronel Cid, um oficial da ativa. Hoje, nessa sexta-feira, já a mídia alinhada com o lulopetismo aí vem com a história de que o tenente-coronel Mauro Cid mandou avisar o Bolsonaro. Bolsonaro, fica tranquilo aí que eu não vou dizer que você tem alguma coisa a ver com isso aí. E o Mauro Cid tem. Ora, esse é o caso aí, objeto dessa operação aí. Mas hoje, na sexta-feira, já vem outra história agora aqui. O UOL, que é da Folha de São Paulo, inimigo jurado do Bolsonaro, o UOL diz assim, mas tem um outro caso de registro no SUS aí, de atestado de vacinação contra o Bolsonaro, a favor do Bolsonaro, que ocorreu no dia 19 de julho do ano passado, na Unidade de Saúde Paulista Peruche. Dia 19 de julho, na Unidade de Saúde Peruche. Está essa informação ali. O UOL, o Correio Brasiliense também, publicaram até a carteirinha ali de vacinação contra a Covid do Bolsonaro, a cara do Bolsonaro. Aí a Prefeitura de São Paulo fez um boletim de ocorrência na polícia para investigar. Que história é essa aí, né? Já de antemão, a própria Prefeitura levantou algumas lebres ali. Disse, mas espera aí um pouquinho. O endereço do Bolsonaro ali está escrito lula@gmail.com. Porque o Bolsonaro tem um e-mail chamado lula@gmail.com. Pior ainda do que isso, no dia 19 de julho, o Bolsonaro nem estava em São Paulo. Ele nem estava em São Paulo. No dia anterior, ele tinha tido alta do hospital, Vila Nova Star. Ficou uns dias ali. Mas foi embora no dia 18, um dia antes. Né? E, para desdém ainda desses denunciantes, a prefeitura já verificou o seguinte, a enfermeira que teria aplicado a injeção contra o Covid, ela deu declarações hoje mesmo dizendo assim, eu não trabalho nessa unidade de Peruche, eu nunca estive ali, nem estou ali. Para vocês verem como as coisas estão se comportando, né? É dessa maneira aí. Então, essa operação aí é mais um desses factoides que estão sendo todos os dias aí colocados no ar para tentar sombrear as derrotas, em primeiro lugar, que o Lula está sofrendo na Câmara dos Deputados, né? Ele perdeu aquele caso ali da lei da censura, perdeu em seguida aí
a questão dos decretos que ele emitiu ilegalmente, aí, mudando o marco do saneamento. A CPMI está avançando a olhos vistos e ficam aí, com a ajuda de boa parte da mídia, aí, tocando factoides, né? Contando com a colaboração de boa parte da mídia, mas nem de toda, hein? Porque eles estão, a mídia tradicional agora está num racha, hein? Quero dizer para vocês. Está num racha, começou um racha na mídia tradicional, né? Um dia depois de criticar o ministro Alexandre de Moraes, ontem, quinta-feira, dia 4, o jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, dos Mesquita, que faz parte ali daquele conjunto do eixo do mal, fez até agora, né? Está alinhado ali com o Globo, Folha de São Paulo, Zero Hora, sempre esteve alinhado aí nos últimos 4 anos para combater um mau combate contra o Bolsonaro e fazendo de tudo para que o Lula pudesse ser colocado lá na presidência da República. Agora deu um racha. O Estadão, olha, de repente, olha, peraí um pouquinho, o Alexandre de Moraes está avançando demais, né? Eles ficaram incomodados com essa perseguição do Alexandre de Moraes às big techs aí, sabe? O Estadão não gostou. Mas aí tem que defender também o Bolsonaro, né? Então, ontem eles produziram um editorial e hoje eles produziram outro editorial chamado Os Inquéritos do Fim do Mundo, usando aquela denominação dada a esse inquérito Alexandre de Moraes, das fake news, como inquérito do fim do mundo. Porque esse inquérito que ele abriu não tem prazo para terminar. Quer dizer, ele é um guarda-chuva que abriga tudo ali. Quando ele quer pegar alguém, ele bota, inquérito de fim do mundo. E toca a ficha, né? Não quer nem saber. Mas, enfim, concluindo aqui, eu queria ler para vocês aqui o que escreveu sinteticamente o jornal O Estado de São Paulo, que se aplica bem a esse momento pelo qual nós estamos passando aqui. Diz o editorial: se ainda havia espaço para alguma dúvida, nesta semana ficou patente que os inquéritos, aí ele dá os 2 números de inquéritos, são 2 inquéritos, né? Não é só do fake news, né? Dos atos antidemocráticos e do fake news. Então, um é o 4.781 e o outro é 4.874. Ele diz então o Estadão: se ainda havia espaço para alguma dúvida, nesta semana ficou patente que esses 2 inquéritos do Supremo Tribunal Federal estão servindo a propósitos muito distantes dos seus objetivos originais. O primeiro, que é o 4.781, ambos estão sob a direção do Alexandre de Moraes, que está fazendo o que quer, né? O primeiro foi aberto para apurar fake news e ameaças contra o Supremo. E o segundo para investigar a atuação de milícias digitais contra o Estado Democrático de Direito. Opa, aí diz o Estadão, mas peraí um pouquinho, né? O primeiro inquérito aí foi para apurar as fake news e ameaças contra o Supremo. Ponto. O segundo para investigar a atuação de milícias digitais contra o Estado Democrático de Direito. E agora esses 2 inquéritos estão sendo usados pelo Alexandre de Moraes para prender o cacique Chavante Sererê, para botar 1.200 pessoas na cadeia, para manter preso aí o Anderson por tempo indeterminado e até para mandar a Polícia Federal invadir a casa do Bolsonaro para tomar a carteirinha de vacinação dele, da Laurinha e da Michele. Ora, diz o editorial do Estado de São Paulo, alto lá. É um bom sinal esse racha, né? Principalmente partido do Estadão, que é um jornal cujos donos, mesquitas, em épocas passadas, durante a ditadura Vargas, penaram ali uma censura e uma perseguição por parte da ditadura insidiosa, tão grande quanto essa que sofrem jornalistas brasileiros aí, como o Alan dos Santos e muitos outros, né, que estão inclusive exilados aí. Então, eu acho que é um bom sinal. Tem muita gente dizendo para mim assim, mas esses canalhas sempre fazem o jogo da... Estão fazendo o joguinho do PSDB, sabe, aquele teatro das tesouras. Não importa. O que importa é o seguinte, nessa hora é somar, tanto quanto for possível.
Ou vocês não gostariam, por exemplo, que o presidente do Congresso, Pacheco, desse andamento aos pedidos de impeachment que estão lá contra o ministro Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo Tribunal Federal? Olha, eu, inclusive, já votei em muita gente que eu não queria votar, inclusive nessas últimas eleições aqui. Nessas horas, um aliado vai bem. Aí. Não chega ao ponto de dizer, como os lulopetistas dizem, né? Eu me alio até o diabo contra essa gente aí. Mas eu digo para vocês o seguinte, contra essa gente aí, eu me alio até mais do que com o diabo. É isso aí, senhores. Pense nisso tudo enquanto eu vou me despedindo aqui para vocês até amanhã no sábado. Eu vou voltar a falar com vocês aí no sábado. E sobre esse assunto, sobre a CPMI que eu quero falar.